Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus e vamos entrar hoje no capítulo 6. E aqui no capítulo 6, abra sua Bíblia aí, você que é católico, você que é evangélico, capítulo 6 de Mateus, que Jesus vai nos ensinar algumas práticas, inclusive vai nos ensinar como devemos orar. No 6:1 nós lemos o seguinte: Jesus recomendando: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra maneira, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que é que Jesus está querendo nos dizer aqui? Não queira ser uma pessoa que diante dos homens você quer exercer a sua justiça para agradar aos homens ou para aparecer diante dos homens. Porque quando nós fazemos isso, tem dois aspectos. A nossa justiça é falha. A verdadeira justiça é a justiça divina. Então não queira exercer a sua justiça diante dos homens, para que você seja visto por eles, elogiado por eles. Porque se você assim fizer, o Pai não lhe vai lhe dar nenhuma recompensa, porque você já recebeu a recompensa dos homens. Então vamos ser sábios e aguardar sempre ouvir de Deus o que é que nós devemos falar, o que é que nós devemos dizer e em que circunstâncias devemos fazer isto. No verso 2 do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos orienta como devemos dar esmolas. Ele diz: quando você tiver que dar esmolas, não toque trombeta diante de ti. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: não faça isso. Pessoal, eu vou dar esmola a esse necessitado. Você está tocando a trombeta diante de si para que todos vejam que você vai fazer uma boa ação, que você é um cristão impecável. Mas Jesus recomenda que não façamos isso. Porque ele diz que quem faz desta maneira, quem age assim, são os hipócritas. Hipócritas são aquelas pessoas que querem aparecer, mas que no seu coração há falsidade. Eles simplesmente querem o reconhecimento do homem, mas eles não têm um coração sincero. E Jesus chamou essas pessoas que agem dessa forma como pessoas hipócritas. Porque no tempo de Jesus, essas pessoas hipócritas, que eram os fariseus, que ele chamou, não todos, né? Eles gostavam de ficar nas sinagogas e nas ruas, proclamando que eles estavam dando esmola a alguém, para serem glorificados pelos homens. Mas quando nós esperamos a recompensa de homens, nós deixamos de receber a recompensa de Deus. O que é que você acha que é melhor? A recompensa de homens ou a recompensa de Deus? Não tenho dúvida que a recompensa de Deus está muito acima da recompensa dos homens. Então ele diz: quando você quiser dar uma esmola, ele usa essa comparação, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo. Ou seja, faça a coisa mais em secreto. Não toque a trombeta diante dos homens para receber a glória dos homens, mas faça com que a sua mão esquerda nem saiba o que é que a sua mão direita está fazendo. E ele recomenda que a nossa esmola seja em secreto. E o Pai que está no céu, vendo tudo isso, vendo a sua atitude, vendo se você tem um coração sincero ali, se você está agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, ele com certeza vai te recompensar. A partir do verso 5 do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos dá um modelo de oração. Ele nos ensina como nós devemos orar.
Nós sabemos que esta oração que está aqui no capítulo 6 é o conhecido Pai Nosso, orado mundialmente por praticamente todas as denominações cristãs, mas Jesus ensina que isto é um modelo de oração. Não é para a gente ficar só repetindo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, e repete mais uma vez, repete 10 vezes, repete 20 vezes. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dando um modelo e vamos entender este modelo. Mas ele faz antes uma recomendação que devemos estar atentos, verso 5. Quando orardes, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por todos, para serem elogiados e para receberem a recompensa de homens. No verso 6, Jesus nos ensina: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, no lugar secreto, onde ninguém vai saber que você está orando ali por alguém. Fecha a sua porta e ore ao seu Pai que está no céu. E ele, vendo você agindo desta forma, de uma forma secreta, sem querer chamar a atenção de outros, sem querer recompensa de outros, ele vai lhe dar a recompensa. Porque nós sempre estamos precisando orar por alguém, não é? Às vezes por um filho, às vezes pelo matrimônio, às vezes pelo trabalho, pelo emprego, pelo irmão da igreja. Diante desse mundo tão conturbado, nós temos que estar em estado de oração a todo momento. Acabei de ver agora no jornal um acidente de um avião que caiu lá em Ubatuba, São Paulo. Então, a todo momento nós temos motivos para orar. Nós devemos estar sempre em estado de oração, mas devemos sempre estar em secreto com o nosso Pai, sem querer alardear, sem querer buscar elogios e recompensas humanas. E no verso 7, Jesus diz: e quando você estiver orando, não fique usando vãs repetições, não fique repetindo toda hora, não, como se quisesse convencer a Deus. Deus conhece todas as nossas necessidades. A oração que nós elevamos ao Senhor, e temos que fazer isso, apesar dele já conhecer, nós temos que elevar a nossa oração a ele, para nos mostrar a ele que nós reconhecemos a nossa incapacidade, para mostrar a ele que nós não temos condições de resolver tal situação e está pedindo socorro a ele. Mas ele já conhece todas as nossas necessidades. Então, Jesus diz que entremos no quarto, fechemos a porta, aquele lugar secreto, aquele ambiente de comunhão com Deus que você vai buscar, é nessa atmosfera de comunhão é que nós devemos apresentar as nossas orações e súplicas. E o Pai que está em secreto, ele vai ver o seu coração e ele vai te recompensar. Pode recompensar de várias formas, até atendendo de imediato sua oração, porque às vezes ele ouve de imediato, mas nem sempre ele atende de imediato. Então, essa recomendação de nós não ficarmos com vãs repetições é uma recomendação de Jesus, porque ele diz que não é o nosso muito falar que vai fazer com que o Pai ouça as nossas orações. Não precisa ficar repetindo. E a partir do verso 9, Jesus começa a dar um modelo da oração, que é essa oração que nós conhecemos como Pai Nosso. Então ele diz: portanto, vós orareis assim. Verso 10, 11 e 12, nós lemos o seguinte:
comece a orar assim. Você está numa situação, uma grande necessidade. Vou criar uma situação hipotética aqui. Um filho seu, um ente querido, foi atropelado, está no hospital em estado grave, você está angustiado e você está sentindo a necessidade de orar. Como é que nós devemos começar esta oração? Primeiro, estando num lugar secreto, em comunhão com o Pai. E ele diz, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então comece a glorificar a Deus. Senhor, eu tenho a certeza que tu podes todas as coisas. Eu tenho a convicção de que tu és o poderoso do universo. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então você, antes de apresentar a sua oração, começa a glorificar a Deus. Tu és santo, tu és o Altíssimo. Esse modelo de oração de Jesus está dizendo isso. Primeiro, comece a glorificar a Deus. Santificado seja o teu nome. Depois você começa a colocar diante de Deus a necessidade que você tem de que este reino de Deus já esteja aqui na terra. Porque quando o reino de Deus se instalar literalmente aqui na terra, muitas coisas deixarão de acontecer. Então, nós lemos no verso 10, que venha o teu reino, Senhor. E mesmo eu estando diante de toda essa situação tão difícil, às vezes difícil de aceitar, que se faça a tua vontade, na minha vida e na vida do meu ente querido. Porque ele diz, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glorifica a Deus primeiro. Venha o teu reino. Deseja que o reino de Deus esteja sobre a terra, literalmente. Mas ele diz, faça-se a tua vontade. Porque muitas vezes nós estamos em uma situação que é difícil aceitar a vontade de Deus. Não é verdade? Uma situação tão angustiante que é difícil aceitar a vontade de Deus. Mas nós temos a consciência de que Deus, que sabe de toda a nossa vida, que sabe de todo o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, mesmo que estejamos diante de uma circunstância tão difícil, nós temos que ter esta coragem de dizer, faça-se a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No verso 11 nós lemos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você se coloca diante do Pai como um necessitado, suplicando a provisão para cada dia. Diante, às vezes, de um desemprego que você pode estar passando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pede a cada dia o pão. Não é dá hoje, dá daqui a um mês, não. Dá daqui a um ano também. Não, é cada dia. É um estado de oração que nós devemos estar. Então, Senhor, eu te agradeço pela provisão que eu tenho hoje. Tu tens me sustentado fisicamente. O teu pão, a tua provisão tem chegado à minha vida. Mas o pão aqui nós podemos também interpretar como o pão do céu. O pão do céu, você sabe quem é? É Jesus Cristo. E nós precisamos pedir o pão do céu também a cada dia. Principalmente quando estamos enfrentando uma situação difícil. Que bom é ter Jesus ao nosso lado, nos ajudando. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois você reconhece que você é um pecador ainda. Você está sendo restaurado. Mas você ainda não foi totalmente restaurado. Então você ainda peca. Você ainda ofende. E olha o que nós lemos no verso 12.
e perdoa-nos as nossas dívidas, porque quando nós pecamos, nós somos devedores de Deus. Então nós temos que pedir perdão pelo nosso pecado que ainda cometemos, buscando o espírito de arrependimento. E a complementação desse verso 12 é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem perdoado ao seu semelhante? Numa situação que você foi ofendida, numa situação grave que você está passando, que você sabe que o outro provocou aquela situação, mas é necessário que você perdoe, porque Deus não quer que nós exerçamos a nossa justiça. Ele vai receber a justiça do céu, o juízo do céu, as consequências. Deus não nos poupa, mas não somos nós que devemos sentenciar o outro. Nós temos que ter esta capacidade espiritual de perdoar o outro, porque o que nós lemos aqui é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você vê que tem uma condicional ali. Você mesmo está botando a condicional quando você faz essa oração. Perdoa os momentos que eu pego contra ti, Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, aqueles que têm me atingido de uma forma moral, de uma forma agressiva. Então você está colocando uma condição que Jesus perdoe você, se você está realmente perdoando o seu semelhante. No verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como nós podemos entender isso? Nessa situação hipotética, você está vivendo uma situação de muita dor, uma circunstância muito difícil e inesperada, e muitas vezes nessas situações, nós perdemos o controle das nossas emoções e nós começamos a blasfemar contra Deus. Dizer que Deus não existe, que Deus não é bom, onde está a bondade de Deus para eu estar passando tudo isso? E tudo isso é incentivado, instigado pelo inimigo, que é Satanás. Ele instigou Jesus quando Jesus foi para o deserto ser tentado. Só que Jesus tinha toda a palavra viva na sua boca e respondeu a ele com a palavra viva. Nós temos que ter esta consciência. Se você está passando algum momento difícil, não se deixe cair em tentação, porque o acusador vai tentar fazer com que você peque contra Deus. Ele vai lhe tentar para você pecar contra Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o mal está ao nosso redor. A terra foi amaldiçoada quando Adão e Eva saíram da presença de Deus. O mal está por toda a terra. Então, esse estado de oração que nós precisamos manter de uma forma constante deve ser incluído nas nossas orações. Senhor, livra-me do mal de hoje. Me dá o pão de cada dia, me dá o pão de hoje. Me ajuda, Senhor, a eu ter a capacidade de perdoar aqueles que me devem, aqueles que me ofenderam. E perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Perdoa o meu pecado todas as vezes que eu tropeço e ofendo a Ti. Então, vocês estão percebendo que é um modelo que você vai adequar a sua oração daquele momento, dependendo da circunstância que você está vivendo. Então, no verso 13, concluindo, nós lemos: nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Você dá toda a glória ao Senhor por tudo que você está vivendo. Porque você, nem eu, nem ninguém, temos a capacidade de entender determinados momentos que nós passamos em nossas vidas. Momentos muito dolorosos, momentos, circunstâncias inesperadas que nunca imaginamos passar. Mas nesse modelo de oração, temos que sempre lembrar: Senhor, me dá o pão de hoje. Não só a provisão material, mas o pão do céu que é Jesus Cristo, para me sustentar neste momento de tanta dor, de tanta angústia, de tanta falta de entendimento. Porque tem coisas que só vamos entender décadas depois. Você vai ter que confiar plenamente no Senhor e dizer: faça-se a tua vontade. Porque nem sempre Ele nos revela o porquê de cada momento que nós passamos. E no 14 nós lemos: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Palavra de Jesus, ensino de Jesus. Então, vamos buscar sempre essa capacidade de perdoar. Que a todo momento nós somos ofendidos, até dentro da nossa própria casa, pelo nosso cônjuge, às vezes pelos filhos, por um parente, no trabalho, no condomínio. Mas nós precisamos estar sempre em estado de oração, com essa consciência: Senhor, derrama a tua graça, para eu ter a capacidade de perdoar aos meus inimigos. Eu coloco diante de ti os meus pecados, as minhas dívidas, e suplico também o teu perdão. E no 15 nós lemos: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus está sendo muito taxativo aqui. Todos nós queremos ser perdoados, não é verdade? Mas se nós não buscarmos esta capacidade de perdoar o nosso semelhante, nós não vamos receber o perdão de Deus também, diante das nossas ofensas, diante da nossa queda, nesta caminhada que nós estamos trilhando aqui nesta terra. Então veja, olhe a partir agora, que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Não é para você ficar repetindo, não. Pai Nosso que está no céu, você ficar falando. Não é para você ficar repetindo, não. Ele não gosta de vãs repetições. Ele quer que você busque esse lugar secreto, que você entre neste lugar secreto, que você busque uma intimidade com o Pai, que você busque esta comunhão. E ali você apresenta a sua oração, a sua súplica. Pode ser uma oração para você, se você está passando alguma situação difícil, e pode ser uma oração para o outro. Mas quando você lê agora Mateus 6, a partir do verso 5, e você lê esta oração modelo do Pai Nosso, procure se lembrar desta gravação e ouça várias vezes para você entrar realmente no espírito do ensinamento de Jesus, como devemos orar. Eu te abençoo com a graça do Senhor, para que você tenha este entendimento e você coloque as suas súplicas, as suas orações, segundo este modelo, e o Pai, com certeza, vai lhe ouvir de imediato. Mas se ele não responder de imediato, não fique insistindo, não. Continue orando, continue colocando, mas continue aguardando pacientemente, porque o nosso Deus é fiel. Um bom domingo para você em família, que Deus lhe abençoe, e nos encontraremos no próximo domingo. Até lá!